Então vamos lá! A Selic começou a subir de maneira cada vez mais rápida. O Copom largou de mão aquela ideia de subir de 0,5 em 0,5 e começou a apresentar uma alta logo de 1%. Então a gente subiu ali da Selic de 5,25 agora para 6,25 e o governo praticamente já anunciou um aumento semelhante para os próximos meses, né? Então a gente deve começar a ver a Selic subindo de maneira cada vez mais rápida. Isso porque a inflação ainda não deu trégua. Hoje, na data que eu estou falando com vocês aqui, a gente observou uma inflação acumulada de 10% ao ano nos últimos 12 meses. É uma das maiores inflações aí da história recente do Brasil. Está realmente muito alta e por isso o governo não tem muito o que fazer a não ser realmente começar a subir a taxa de juros até ele conseguir fazer a inflação pelo menos parar de subir. A ideia não é nem que a inflação comece a cair vertiginosamente, né? Mas que ela pare de subir. Então, enquanto ele não conseguir colocar de volta a inflação dentro da caixinha onde ela estava, a gente não deve ver a Selic diminuindo. Se a Selic aumenta, o custo de crédito aumenta, os bancos começam a oferecer taxas cada vez mais atrativas para os investidores de renda fixa, com o objetivo de trazer eles ali para colocarem o dinheiro para ele conseguir mais crédito para poder emprestar. E com isso a gente tem visto um aumento generalizado também na rentabilidade dos títulos de renda fixa. A gente viu títulos saindo ali, né, o prêmio dos títulos saindo ali de 7, 8%, para agora a gente encontrar ali títulos oferecendo até 13 ponto alguma coisa ao ano. Então são títulos que realmente começaram a oferecer uma rentabilidade mais atrativa para esse investidor que é um pouco mais conservador ou mesmo para aquele investidor que está em busca de renda. Nesse cenário é comum algumas pessoas que procuraram ali a renda variável somente no momento em que a renda fixa não estava atrativa, querendo voltar de volta para os braços da renda fixa ali, até porque ela tem uma volatilidade um pouco menor do que os fundos imobiliários, o que consegue dar mais conforto para algumas pessoas, né? E com isso a gente viu o preço das cotas dos fundos imobiliários reduzindo drasticamente. E é sobre isso que eu decidi falar aqui hoje e trazer para vocês alguns contrapontos e algumas ideias interessantes a respeito desse movimento de mercado que a gente está vendo. Antes de eu começar o vídeo, se você já é um sardinha raiz aqui, né, já acompanha o canal há muito tempo, você sabe que o vídeo vai ser incrível, então você já pode deixar o seu like na confiança. Se você não é, não deixa o like ainda, né? Deixa para dar no final, porque você não me conhece. Pode ser que o vídeo seja uma merda, né? Você não pode ficar distribuindo o seu like grátis aí. E se você ainda não é inscrito nesse canal e você quiser ajudar a gente aí a chegar na meta de 1 milhão de inscritos, que a gente tá na portinha, cara. Falta aí só 750 mil inscritos, tá pertinho, né? Uma coisa rápida. Então você pode já clicar no botão de inscrição aqui que você já dá aquela ajudada na gente, uma fortalecida aqui na firma, né? Um erro muito comum para a maioria dos investidores aí é comparar a rentabilidade ali dos fundos imobiliários com a renda fixa pré-fixada. Esse é o engano redondo aí da maioria das pessoas. Então, às vezes, a pessoa olha ali, o tesouro pré-fixado ele está oferecendo nos patamares atuais aí com a Selic, né, a 6,25% ao ano, aqui no dia 28 de setembro de 2021, algo em torno aí de 10,33% de rentabilidade. Aí o cara fala, putz, tá rendendo 10,33% de rentabilidade. Quando eu comparo com a rentabilidade de um fundo imobiliário, eu observo ali que essa rentabilidade está quase pau a pau e muitas vezes a rentabilidade do título pré-fixado está ganhando. Então assim, eu vou expor o meu patrimônio a um risco de volatilidade, eu vou expor o meu patrimônio em um fundo imobiliário, eu vou me expor à renda variável para ganhar um prêmio de risco inferior ao que eu estou ganhando na renda fixa. Então essas pessoas decidirem e falam, putz, nossa, cara, eu vou pegar aqui, vou botar meu dinheiro nesse negócio, vai ficar oscilando, eu vou ter que ficar olhando para esse negócio todo dia, é muito mais difícil de avaliar, eu prefiro deixar meu dinheiro aqui no tesouro pré-fixado. Muita gente acaba pensando assim. Por quê? Porque ela olha ali e fala, putz, a rentabilidade está quase igual, é melhor. Então o que eu preciso fazer aqui? A primeira coisa que eu vou desfazer é esse mito. Na prática, investir num título pré-fixado que está pagando algo em torno de 10,30% ao ano, como é o caso do Tesouro Direto, significaria ter recebido de rentabilidade absoluta aqui 0,33%. Por quê? Porque a rentabilidade nominal, ou seja, o seu dinheiro aumentou, mas o poder de compra dele foi corroído pela inflação. Então, na verdade, você teve uma rentabilidade real de 0,33% aí nos últimos 12 meses. A prévia da inflação aí chegou então em 10%, tá na casa dos 2 dígitos. Não adianta nada você ter uma rentabilidade nominal enorme se você estiver perdendo dinheiro na outra mão. Seu ganho real vai ser quase nulo. O dinheiro aumentou, mas o poder de compra acabou caindo. Uma coisa pela outra acaba compensando. Você tem ali uma rentabilidade real baixíssima. Aí você vai me dizer agora nesse momento, Raul, mas se os fundos imobiliários estão com a rentabilidade
mais baixa, se eu mantenho meu dinheiro em fundos imobiliários, vai ser ainda pior. E aí, meu jovem mancebo, a verdade é que não. Os fundos imobiliários ali, eles são lastreados não em dinheiro, né, não em papel, mas eles são lastreados em imóveis ou dívidas imobiliárias. Por isso, a maior parte dos fundos imobiliários, e principalmente os fundos imobiliários de tijolo ali, eles têm uma proteção natural contra a inflação. É só você parar para pensar, o preço de tudo aumentou. Você vai no supermercado, o arroz aumentou, a carne aumentou, o milho aumentou, o tomate aumentou, o que mais que aumentou aí, né? O preço do Kinder Ovo, o preço de absolutamente tudo no Brasil tem subido vertiginosamente aí, tá uma coisa absurda. E quando você observa os aluguéis ou a compra de um imóvel, se você quiser procurar, né, faz uma comparação. Aqui na minha cidade a diferença tá grande, até demais, né? Se eu falar o número para vocês aqui, vocês nem acreditam. Então eu vou pedir para você o seguinte, se você tiver alguma noção, né, de quanto custa um aluguel na sua cidade, alguma coisa assim, abre aí aqueles sites que vocês conhecem, convencionalmente ali que a gente utiliza para pesquisar imóveis e observa quanto está o preço daquele imóvel que você sabia antes, ou o preço do seu próprio apartamento que você comprou um pouquinho de tempo atrás, observa aí quanto que ele está valendo agora. Você vai observar que o preço nominal dele subiu absurdamente. Por quê? Porque os imóveis têm uma correção quase que natural pela inflação. Eles também são utilizados ali. A gente também utiliza o preço do aluguel e tudo para medir, né, como que está a inflação aí de modo geral. Então eles também corrigem pela inflação e por isso eles têm uma proteção. Então enquanto o título de tesouro ali ou o título de CDB, alguma coisa, ele não tem essa proteção natural, a gente tem essa proteção natural nos fundos imobiliários por conta dessa questão deles estarem atrelados ou a imóveis ou a dívidas do setor imobiliário de modo geral. Portanto, para você se esquivar desse erro muito comum de comparar fundos imobiliários com títulos pré-fixados, com que título que você pode comparar ali os fundos imobiliários se você quiser? Você pode dar uma comparada com os títulos atrelados ao IPCA. Então, muitas vezes a gente usa o NTN-B principal, que é mais conhecido, né? Vulgarmente conhecido aí como Tesouro IPCA+, que é um nome muito melhor do que esse NTN-B, né? Então, você utiliza esse título do IPCA ali, você compara o prêmio que o Tesouro IPCA+, né, 2035 lá, por exemplo, que longo prazo a gente precisa sempre considerar nos fundos imobiliários e nas ações, de modo geral, não existe investimento em renda variável para o curto prazo, tá? Não é investimento se você está fazendo isso. Então você compara ali, Tesouro IPCA mais 2035 compara com o IFIX, por exemplo, que é o índice de fundos imobiliários. Aqui você pode chegar numa comparação um pouco mais justa. E eu fiz essa comparação aqui para vocês. Se a gente pega o Tesouro IPCA 2035, ele está oferecendo hoje exatamente aí o IPCA, ou seja, a correção pela inflação, mais 4,85% ao ano. Enquanto a média de rentabilidade dos fundos imobiliários, se a gente analisar pelo IFIX no mês passado, porque eu peguei de hoje, né, de setembro aqui, então a gente precisa pegar também de setembro dos fundos imobiliários. A gente teria essa proteçãozinha natural, que não é a mesma que o IPCA, né, não existe essa garantia de proteção como existe no Tesouro, ela tem uma volatilidade maior, tem um risco maior, mas ele está oferecendo ali essa rentabilidade ali, né, da valorização dos imóveis, da correção do preço das cotas, mais 9,04% ao ano em setembro. E aqui vai vir uma pergunta muito importante. Raul, beleza, está rendendo muito mais, mas se o mercado não está observando que está rendendo mais, se o mercado não está acompanhando isso, a tendência é que o preço das cotas caia e aí eu vou acabar perdendo dinheiro de todas as maneiras. Sim, você pode acabar perdendo o preço das cotas ali, mas você tem que se lembrar que como os fundos imobiliários estão necessariamente atrelados ao valor dos imóveis, ele tem um limite do quanto ele pode cair ali antes de se tornarem extremamente atrativos, porque se eles caem, o dividend yield aumenta. E como a gente já teve uma correção muito forte, o momento para os fundos imobiliários, na verdade, não está ruim de maneira alguma. Se a gente observar o histórico aqui, nós estamos num dos melhores momentos dos últimos tempos e a tendência é melhorar ainda mais. E por que eu digo que a tendência é melhorar ainda mais? A Selic não vai parar de subir agora. A Selic vai ainda ter um grande aumento. À medida que a Selic tem um grande aumento, mais investidores devem deixar os fundos imobiliários. Se eles estão deixando esses fundos imobiliários por não entenderem isso, a gente deve ver o dividend yield dos fundos aumentando à medida que o preço das cotas cai. É o cenário perfeito, porque o preço da cota cai, o dividend yield dos contratos são de longo prazo na maioria dos casos, esses aluguéis estão ali travados, então o valor que vai continuar caindo para você vai ser o mesmo e você vai conseguir aportar mais. E é exatamente esse o movimento que a gente está vendo. E aí, como muitos investidores maiores já sabem desse cenário, eles estão simplesmente assim, ó,
esperando ali realmente a coisa se materializar e começar a cair ainda mais para comprar mais. Eu mesmo comprei bastante fundos imobiliários no mês passado, nem estava dentro do meu programa agora, nem estava dentro daquilo que eu gostaria de fazer, mas quando cai, né, eu uso o sistema lá de avaliação de risco ali, na hora que cai, se ficou mais barato e se aqueles fundos têm uma boa avaliação de risco na minha estratégia, obviamente, meu sistema me manda aportar mais, né? O mesmo sistema que eu uso com os alunos lá dentro da UVP. Quem é aluno da UVP aí já tem o sistema e já percebeu o mesmo cenário, e por isso a gente tem ali diversos alunos da UVP entrando agora mais fortes em fundos imobiliários. Agora aqui vem a ideia que deu origem ao título, né? Eu gosto de deixar tudo muito explicadinho, então algumas vezes você pode não gostar disso, você pode sempre perceber que todos os meus vídeos, como eu sou um cara mais explicativo, eu deixo a minutagem aqui. Se você não quer aprender a parte técnica por trás do assunto, você quer simplesmente pular ali e ficar vendo o videozinho, você pode simplesmente apertar aqui a minutagem, tem a minutagem também na descrição, você pula direto pro fundo, direto pra coisa. Eu acho que é um equívoco, né? Isso aqui não é uma recomendação nem de compra e nem de venda, eu quero mostrar pra vocês um fundo imobiliário aqui que tá pagando mais de 1% ao mês e que eu tenho recebido todos os dias mensagens sobre ele lá no Instagram, @o_raul_sena. Inclusive, se você não segue ainda, seguindo, lembrando que domingo agora novamente, né, nós temos aí mais um livro desse aqui eu vou dar para quem comentar aqui para mim. E aí, você acha que é um bom momento para investir em fundo imobiliário ou não? Você vai comentar aqui para mim a sua opinião e por quê, né? Tem que basar essa opinião. Eu vou escolher qualquer um desses comentários aí e vou dar aqui esse livro lá no domingo. Eu falo quem foi o vencedor, tá? Lá nos meus stories. Você tem que acompanhar, porque senão você acaba perdendo. Então no domingo lá você abre e vê se você ganhou. Tem muita gente que ganha e não resgata o prêmio. O último ganhador da semana foi o Daniel, ele resgatou. Finalmente conseguimos aí achar um cara que encontrou aí a postagem, né? Porque se você fica só aqui, participa e não pega, vocês são bobo, né? Acaba perdendo. Muita gente ganhou e não pegou. Tô até fazendo sorteio com mais pessoas agora pra gente ter um backup ali. Então, beleza. O momento é muito bom pro fundo imobiliário, é tudo uma maravilha, mas é preciso a gente ter cautela. E por quê, né? Se vai acontecer da Selic subir, a gente sabe que pode ter um movimento de correção dessas cotas. Se você vai entrar agora em fundo imobiliário, você precisa estar ciente, né, que pode acontecer das cotas simplesmente fazer assim, ó, e você ter que aportar um pouco mais. Então é importante que você não entre, né, com aquela força total, não mete o louco, entra devagar se você for entrar, faz ali um posicionamento aos poucos, porque pode cair no mais, você pode pegar até mais barato, né? Não vai mudar, tá bem barato, não vai ser uma coisa que vai pegar uma grande diferença, mas pode dar uma diferença interessante na sua carteira, pode pegar mais cotas, pode ganhar mais dividendos, é sempre importante, né, tá bem posicionado. Então o fundo que a gente vai falar aqui é o tal do Hectare CE, é o famoso HCTR. O que fez esse fundo cair nas graças das pessoas? Eu vou explicar meu ponto de vista sobre esse fundo aqui. Então, hoje, o preço por cota do HCTR, do HCTR 11 aí, ele está em R$ 119,50. O dividend yield dele tá 1,23%, chegou a bater 1,43%, tá? Então, o PVP, o valor patrimonial dele, tá em 1 ponto ali. Dentro do valor patrimonial, preço por cota ali relativamente tranquilo para a maioria dos investidores, dividend yield nas alturas. Então, ali a gente encontrou o cenário ali que o investidor gosta, né? Cara, eu vou ganhar uma grana por cota aqui, vai ser interessante, estou ganhando um dividend yield maravilhoso, o PVP não está alto, então estou dentro do meu limite de valor patrimonial. A gente começou a ver esse fundo sendo falado, ó, pau, 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 pau. O que acontece? O que aconteceu com o HCTR? Por que ele está pagando tanto? Primeira coisa, é importante entender o que é um fundo de papel. Muita gente não entende. Então a gente tem fundos de fundos, aqueles fundos de fundos imobiliários, né, que investem em outros fundos. A gente tem fundos de tijolo, que são esses fundos ali que tradicionalmente investem em imóveis mesmo. Ele tem ali um galpão, ele tem ali uma laje corporativa, ele tem alguma coisa. A gente tem os fundos de desenvolvimento que constroem. A gente tem os fundos de papel. Os fundos de papel, eles investem em dívidas do setor imobiliário. Então eles emprestam dinheiro ali, seria como fosse isso, para empresas do desenvolvimento imobiliário ou empresas ali realmente que têm uma dívida atrelada a um imóvel, sejam os CRIs ou sejam os CRAs. Raul, mas CRI-CRA não é título de renda fixa? Exatamente. Então os fundos imobiliários de papel, tradicionalmente, eles têm uma carteira vinculada a dívidas do setor imobiliário. Lembrando que essas dívidas não são nem perto das que você encontraria no seu broker. Porque você pode pensar, cara, então eu posso simplesmente abrir aqui e comprar uns CRIs aqui, montar minha carteira de CRIs, é muito melhor do que investir num fundo imobiliário. Bom, eles têm uma avaliação de risco um pouco melhor que a sua, claro, pela gestão lá, e outra coisa é que eles encontram alguns títulos que, cara,
você jamais encontraria. Eu vou mostrar alguns para vocês aqui, para vocês terem uma ideia do que tem ali dentro do HCTR e por que é tão arriscado para algumas pessoas investirem no HCTR sem saber o que está fazendo. Então aqui, CRI Búzios Beach, sênior subordinado. Olha a taxa, remuneração, IPCA mais 9,50% ao ano, IPCA mais 14,50% ao ano. E ali você vê aquele rating. Raul, o que é isso? Uma nota de avaliação de crédito. A gente diz que a nota de crédito mais alta é AAA. Se a gente está falando de uma nota B+, a gente está num risco de crédito ali muito maior do que um título A, né, ou A+. Então a gente está falando aqui de um título de crédito que tem um risco um pouco mais elevado, para dizer assim, para usar palavras mais tranquilas. Ele empresta ali dinheiro para essa empresa e ela pode ou não pagar, né? Então ele pode ter uma inadimplência ali que pode se acumular e você pode acabar não conseguindo receber ali, né, a sua renda proveniente desse fundo. É esse o risco que você tem. Quando você olha aqui, ó, CRI AIC Lima, então é um CRI ali que está pagando, olha que bizarro, ele está pagando ali, um CRI que ele fez a integralização em 2019, ele está pagando o IGPM, aquele índice da construção, que é o índice da FGV, mais 16% ao ano. Eu não sei se você se lembra, mas o IGPM no ano passado, vou colocar aqui a tela para você, ele subiu no ano passado, ele estava com uma alta acumulada de 16,75% agora, né? E ele subiu 31,12% nos últimos 12 meses. Então é por isso, ele tinha várias dívidas atreladas ao IGPM, é por isso que ele está pagando tanto dinheiro assim. Imagina, 16% mais sei lá quantos por cento. É uma dívida quilométrica, deve ter tido até que renegociar isso aqui, não deve ter nem cobrado essa dívida nesse indicador, porque assim, seria impossível, uma dívida nesse volume seria impossível da empresa conseguir bancar, né? Eu acredito, pelo menos, não sei, mas eu acredito que eles devem ter negociado, porque esse índice subiu de maneira absurda. Então é por isso que o HCTR está pagando valores loucos, né? Então aqui a gente olha, ó, IPCA mais 10,47% ao ano, né, no Barretos Country, IPCA mais 16% ao ano. São CRIs, assim, com rentabilidade absurda. E todos esses CRIs com empresas de risco elevado, né, BB-. Então, assim, é um risco de crédito muito alto. Quando você olha CRI Ferraz aqui também, olha só, IGPM mais 12,40% ao ano, IGPM mais 20,17% ao ano. Para uma empresa estar pegando um empréstimo desse patamar, né, quase a agiotagem, que a agiota cobra menos que isso. Então, para uma empresa estar pagando um empréstimo desse valor, você tem que entender que provavelmente ela tem indicadores ali bem complicados. Então a empresa dessa pode dar um problema ali, pode não conseguir pagar e o HCTR poderia não conseguir bancar aí a rentabilidade prometida para o investidor, né? Ele não tem uma promessa na verdade, mas essa que tem essa promessa no valor que as pessoas estão vendo. Então é muito importante você entender. O HCTR é um fundo imobiliário ruim, portanto, Raul, nossa, não vale a pena, tem que jogar fora, se eu tiver eu tenho que vender agora. Não, desde que você saiba que ele tem um risco mais elevado, você quer se expor ali, putz, é uma partezinha da minha carteira, quero me expor, um negócio mais arriscado, pegar uma rentabilidadezinha, reinvestir em outra coisa, tarará. Cara, interessante, do ponto de vista de fundo imobiliário, né? É interessante, a gente está tendo uma redução dos riscos aqui, a gente está falando de um fundo imobiliário, uma gestão de carteira e tarará. Acaba sendo interessante, só que lembrando sempre, é um caso atípico, já já isso pode se resolver de outra forma, essas empresas podem realmente ter um problema e não conseguirem pagar, ele deve ter que ter tido renegociar isso aqui, tem taxas aqui que tá dando 50%, né? Então fica difícil, eu não sei se eles estão conseguindo cobrar isso aqui, seria bem bizarro, mas talvez esteja. Então aí tem que analisar melhor, abrir lá, né, o relacionamento do fundo e dar uma checada em como que tá isso aqui. Eu trouxe isso aqui porque era informação que muita gente estava me pedindo, então acho que é importante eu trazer para vocês não comprarem aí gato por lebre. Você pode comprar lebre querendo comprar lebre, né? Aí tá tudo bem. Então fica aí a informação, trouxe para vocês, espero que tenha agregado, espero que vocês tenham entendido o momento. Adoro fundo imobiliário, adoro o momento que os fundos imobiliários estão, sensacional para mim, então muito interessante. E o que que acontece? Se você quiser aprender a investir de verdade, lembrando que no dia 21 agora, né, no próximo dia 21 aí, se inicia a nova turma da UVP, a minha escola de formação de investidores. Então se você quiser aprender a analisar as coisas, quer aprender realmente a investir de maneira mais inteligente, conto com você lá nessa turma aí. Se você quiser ter aula comigo mesmo, eu mesmo ensino ali, dou as aulas para você, vai ser super legal, né? Investir no Brasil e no exterior, tá? Investir em tudo ali mesmo. Então só clicar aí embaixo e se inscrever. Um beijão para você, até o próximo vídeo.